Então, gente, continuando aqui, fazer outro exercício. Vamos dizer, uma empresa possui uma fábrica cujo custo de produção é expresso pela seguinte equação: custo total é igual a 0,8 Q elevado a 1,5, onde Q é a quantidade produzida. Essa empresa vende seu produto em dois mercados distintos. No Nordeste, cuja demanda é representada por quantidade demandada do Nordeste igual a 1.296 dividido por P ao quadrado. E no Sudeste, cuja demanda é QDS, que é a quantidade demandada do Sudeste, é igual a 2.304 dividido por P ao quadrado. Sendo assim, qual a diferença entre as quantidades vendidas em cada mercado? Bom, então a gente tem o quê? Que a quantidade demandada, intuitivamente, a gente tem o que? É uma empresa com uma fábrica vendendo em dois mercados. Aí eu botei Nordeste e Sudeste, mas podia ser público em geral, idosos, homem, mulher, né? Alguma forma de segmentar o mercado, né? Supondo que haja segmentação de mercado, né? Existe um grupo de um nicho de mercado que tem uma certa demanda e outro nicho de mercado que tem uma outra demanda, né? É, e sendo assim, a gente tem o quê? Que a firma vai produzir um produto e vender nos diferentes mercados. Em qual mercado desses dois ou mais mercados ela vai vender o seu produto? Naquele que render mais para ela. E sendo assim, ela vai comercializar o seu produto no mercado que gera maior receita na margem e vai fazer isso até o momento que a receita na margem igualar a receita marginal do outro mercado. Aí ela passa a vender nos dois mercados, ou seja, a firma vai distribuir a sua produção de tal forma a manter uma igualdade entre as receitas marginais nos dois diferentes mercados, né? Sendo assim, a gente tem que saber qual é a receita na margem em cada um desses mercados. Para fazer isso, a gente tem o quê? Que saber qual é a receita total, né? E da receita total derivar essa receita total em relação à quantidade comercializada em cada mercado. Porque a gente vai igualar essa receita marginal em função de quê? Com o custo marginal, que também depende de quê? Por isso que a gente tem que ter a receita marginal em função de quê? E sendo assim, o enunciado da questão indica a função demanda no Nordeste e no Sul. Mas para a gente achar a receita total como função da quantidade, então a gente tem que inverter ali, a gente tem que achar a função demanda inversa. Então é só inverter ali. Em vez de ter a demanda, temos que ter a demanda inversa. E a demanda inversa do Nordeste é só inverter ali. Em vez de ficar a quantidade demandada igual a 1.296 dividido por P ao quadrado, tem que ficar P ao quadrado é igual a 1.296 dividido por quantidade demandada. E tirando a raiz de ambos os lados, a gente vai ficar preço demandado no Nordeste é igual a raiz de 1.296, que é 36, dividido por quantidade demandada no Nordeste, elevado a meio, é a raiz, né? E sendo assim, isso para o Nordeste. Para o Sul é a mesma conta, só invertemos. Temos que achar a demanda inversa desse bem no Sul, né? Aí é a mesma conta. E sendo assim, a gente tem a demanda inversa no Nordeste e no Sul. Daí nós temos a receita total no Nordeste, né? Que é essa expressão. E a receita total no Sul. E daí que a receita marginal no Nordeste é só derivar a receita total em relação à quantidade demandada no Nordeste, que vai dar essa expressão. 18 vezes quantidade demandada no Nordeste elevada a menos meio. E a receita marginal do Sudeste, né? Que ficaria 24 vezes quantidade demandada do Sudeste, tudo elevado a menos meio. Então, cada mercado vai ter a sua diferente receita marginal. E daí que a firma vai vender sua produção nos dois diferentes mercados, teoricamente, de forma a manter uma igualdade entre essas receitas marginais. Então, igualando as receitas marginais, a gente tem o quanto que tem que ser comercializado em cada mercado. Pensei que tinha indicado aí já. Ah, tá. Então continua aí. Essa é a relação entre a quantidade demandada no Nordeste e no Sudeste, de tal forma a manter igual a receita na margem, tá? Sendo assim, a quantidade demandada no Nordeste é igual a 9,16 avos da quantidade demandada no Sul, no Sudeste, tá? Então o mercado do Sudeste, no caso, é maior que o mercado do Nordeste.
E a quantidade demandada total que essa firma vai ter que produzir, né? A quantidade total que essa firma vai ter que produzir é equivalente àquilo que ela vai vender tanto no Sudeste quanto no Nordeste. Sendo que a quantidade demandada do Nordeste é essa relação aí que a gente acabou de ver. Vai ficar a quantidade demandada do Sudeste mais a quantidade demandada do Nordeste, só que vamos medir essa quantidade em relação à quantidade demandada no Sudeste, né? Aí vamos fazer todas as contas em relação à quantidade demandada do Sudeste. Vamos tomar essa quantidade como pivô. Poderia ter feito a relação inversa, né? Botar a quantidade demandada do Sudeste como função da quantidade demandada no Nordeste. Aí todas as contas seriam feitas em relação ao Nordeste. Mas enfim, a quantidade total é equivalente a 25/16 da quantidade demandada do Sudeste. Isso é uma coisa. De um lado, estamos olhando a demanda. Agora, olhando o custo, a gente tem o quê? Que o custo marginal dessa firma é 1,2 que multiplica Q elevado a meio. É só derivar ali o custo total em relação a Q, né? Sendo que Q é esse Q grande aí que a gente acabou de ver, que é igual a 25/16 da quantidade demandada do Sudeste. Então, vamos botar essa quantidade total como... Vamos expressar ela em relação ao total comercializado no Sudeste. Então, o custo marginal é igual a essa expressão aí, né? Então, elevado a meio, o 25/16 vai virar 5 quartos, que vezes 1,2 vai dar 6 quartos, que é 3 meios, né? Ou 1,5. E a quantidade demandada do Sudeste vai ficar elevada a meio. Então, o custo marginal em relação à comercialização no Sudeste é 1,5, quantidade demandada do Sudeste elevada a meio. E agora sim, só igualar a quantidade demandada do Sudeste com o custo marginal de produção em relação à quantidade que é demandada no Sudeste. Tá? Então, igualando a receita marginal do Sudeste com o custo marginal de produção, considerando a quantidade produzida em relação à quantidade demandada no Sudeste. Tá? E daí que a quantidade demandada no Sudeste é 16, tá? E sendo assim, a quantidade demandada no Nordeste é 9 dividido 9/16 vezes 16, que é a quantidade demandada no Sudeste. Então, a quantidade demandada no Nordeste é 9. E daí que a diferença, que é o que a questão está perguntando, qual a diferença entre as quantidades vendidas em cada mercado? A diferença é 7, né? E aí a questão é aberta, tá? E aí é só dar a resposta 7, tá bom? Aí, de novo, a questão de segmentação de mercado e saber quanto vender em cada mercado, tá? Se sair vendendo muito no Nordeste, acaba que na margem a receita lá vai ser menos vantajosa do que no Sudeste. E a recíproca vale para o Sudeste. Sair vendendo muito no Sudeste e pouco no Nordeste, acaba que na margem a receita no Nordeste é maior que no Sudeste. Então era melhor você realocar sua produção. O ideal é de uma produção de 25 unidades, 16 vai para o Sudeste e 9 vai para o Nordeste. Tá? Mas então, vamos ver outra questão. Considere uma firma que possua 2 fábricas e venda seu produto em 2 mercados. Aí já complicou, né? Sendo CTA, o custo de produção da fábrica A, igual QA ao quadrado. O subíndice A é só para indicar que a quantidade vem da fábrica A, tá? Da fábrica 1 ou fábrica A, tá? Mas no caso, considere uma firma que possua 2 fábricas e venda seu produto. O produto é o mesmo, produzido em 2 fábricas diferentes. O custo total de uma fábrica é Q ao quadrado, o custo total da outra fábrica é 3Q ao quadrado. Mas aí vamos falar fábrica A, fábrica B. Os custos de produção da fábrica A e B. A e B é forma de falar, tá? Fábrica 1 e 2 ou coisa do tipo. Respectivamente o custo. E PDC e PDD, no caso, é a demanda inversa, né? Nos mercados C e D. C e D é forma de falar de novo, pode pensar Nordeste, Sul, homem, mulher, né? Estrangeiro, mercado interno, doméstico, mercado internacional. Mas então, o preço demandado no mercado C é igual a 1.150 menos 2QC, onde Q, o subíndice C, indica a quantidade comercializada no mercado C. E PDD maiúsculo é o preço demandado no mercado D.
que é igual a 690 menos meio QD. O subíndice D representa o mercado D, né? As demandas inversas dos mercados C e D. Mas, de novo, ia ficar genérico isso, né? C e D. Pode ser mercado doméstico, internacional, qualquer outra segmentação que você pense, respectivamente a esses mercados. Sendo assim, quanto será produzido em cada fábrica, quanto é vendido em cada mercado, qual o preço do bem em cada mercado e qual o lucro da firma. 4 perguntas então, hein? A questão é relativamente complexa, né? No caso, seria bom você pausar o vídeo e pensar aí o que fazer. Então pausa aí. Pronto, agora eu vou continuar aqui. No caso, a empresa tem 2 fábricas. Ela produz um produto que ela vende em 2 mercados. E aí, o que fazer? Com base no que a gente viu na matéria. Na matéria, eu falei genericamente sobre o problema da firma. Vou produzir até o momento. O ótimo para a firma é produzir até o momento, que custo marginal é igual a receita marginal. Só que no caso, a empresa, a companhia, tem 2 fábricas e 2 mercados. Então, a gente vai ter que produzir de forma igual ao custo marginal de produção de um lado e a receita marginal de vender a produção de outro, né? Então temos que ter o custo marginal de cada fábrica e vamos igualar. Depois vamos pegar a receita marginal em cada mercado também igualar para saber quanto vender em cada mercado. Só que como são 4 componentes aí o nosso problema, a gente vai ter que fazer todas as contas em relação a um deles, né? Vai ser o pivô, vai ser a referência do nosso problema. Vamos reduzir todas as nossas contas a igualdade de um único, de qualquer um desses 4 aí a gente pode considerar, né? Não me lembro qual que eu considerei, vamos ver agora, né? Mas enfim, a gente tem a receita total no mercado C. Vou começar vendo a receita, poderia começar vendo o custo. Vamos começar vendo a receita. A receita total no mercado C é preço vezes quantidade, onde o preço é o preço demandado nesse mercado. 1.150 menos 2 QC, vezes QC, né? QC, o Czinho é só para indicar que a quantidade é vendida nesse mercado. Então, isso vai dar receita total obtida vendendo a produção no mercado C, é 1.150 QC menos 2 QC ao quadrado. Tá? E sendo assim, a receita marginal no mercado C é 1.150 menos 4 QC. Tá? De outro lado, a receita total no mercado D é a mesma conta, só que agora vai ficar receita total igual a 690 QD menos meio QD ao quadrado. Subíndice D só para indicar a quantidade vendida no mercado D. E a receita marginal no mercado D fica sendo 690 menos QD. Né? Só derivar a receita total desse mercado com relação à quantidade comercializada nesse mercado. Aí, igualando essas 2 receitas marginais, a gente vai ter a quantidade a ser comercializada no mercado D em relação à quantidade comercializada no mercado C, de tal forma que os 2 mercados gerem a mesma receita na margem, que é o que interessa para essa firma, né? E sendo assim, a quantidade demandada total, Q maiúsculo, D, é a quantidade comercializada demandada no mercado C mais a quantidade demandada no mercado D. Só que aí vamos fazer todas as contas em relação à quantidade do mercado C. Poderia ter feito em relação ao mercado D também, sem problemas. Mas sendo assim, a quantidade demandada total, a gente vai, em vez de considerar o QD, vamos considerar a relação entre QD e QC. E a quantidade demandada total fica sendo 5 vezes a quantidade demandada no mercado C menos 460. Tá? Isso de um lado, com relação à receita. De outro lado, vamos considerar essas 2 expressões. Vou deixar no próximo slide aí. Olha lá, essas 2 continuam aí. Tá? Essas 2 expressões são importantes. Agora vamos considerar a receita, o custo. De um lado, nós temos a questão da receita na margem. Vamos fazer a conta em relação a C. Agora vamos ver a questão do custo. O custo marginal da fábrica A é 2QA. Né? Só derivar o custo total em relação à quantidade produzida na fábrica, na empresa, né? E esse custo marginal equivale ao preço mínimo que a firma cobra para produzir o produto, né? Na fábrica A. De outro lado, nós temos o custo marginal da fábrica B, que é igual a 6Q, né? Ou QB, que é a produção da fábrica B. E esse é o valor equivalente ao preço mínimo que a firma cobra para produzir uma certa quantidade
nessa fábrica B, né? Então, igualando os custos marginais, a gente tem quanto tem que ser produzido na fábrica A em relação ao que é produzido na fábrica B, de tal forma que o custo na margem seja igual para ambas ambas as fábricas, né? E sendo assim, a quantidade total a ser produzida é igual a tudo que é produzido na fábrica A, mais tudo que é produzido na fábrica B, sendo que a produção da fábrica A é igual. Ali eu inverti, né? Eu tinha que botar. Aqui tá errado, aqui é. Não, considera aqui, fica sendo QB, né? Ai, meu Deus. Deu um tilt aqui. Em vez de ser o QA mais QB, eu substituí o QB em vez de substituir o QA. Mas vai ficar sendo 3QB mais QB. Isso vai dar 4QB. Então a quantidade produzida total é 4 vezes a quantidade produzida na fábrica B, tá? Isso é uma coisa. Então o total produzido pela empresa vai ser igual a 4 vezes o produzido na fábrica B, sendo que desses 3, de cada 4 unidades, 3 são produzidos na fábrica A e uma será produzida na fábrica B, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente tem que achar o custo marginal total dessa empresa para igualar com a sua receita marginal, né? E para achar o custo marginal total, a gente tem que só inverter, né, a nossa curva de oferta inversa. A nossa curva de custo marginal da fábrica A indica a oferta da fábrica A, né? E a oferta inversa da fábrica A. Invertendo essa relação, a gente tem a curva de oferta da fábrica A, que fica sendo QA é igual ao preço ofertado dividido por 2. Tá lá, o custo marginal da fábrica A é igual a 2QA. Isso é igual ao preço ofertado pela fábrica A. Então, só invertendo essa relação, a gente tem que a quantidade de ser produzida na fábrica A é igual ao preço ofertado. Poderia ter o subíndice A ali, né, dividido por 2. Só que eu vou desconsiderar o preço ofertado porque eu quero justamente igualar o preço a ser ofertado nas duas fábricas, né? Pois eu quero igualar o custo marginal de produção. A curva de oferta da fábrica B seria preço ofertado dividido por 6. E daí que a oferta da firma fica sendo a oferta da fábrica A mais a oferta da fábrica B. Isso dá 2/3 da oferta. A quantidade ofertada é igual a 2/3 do preço do produto, né, mínimo a ser ofertado. E invertendo essa relação, a gente tem que o preço mínimo que a firma cobra para produzir uma certa quantidade nas duas fábricas conjuntamente é igual a 1,5 quantidade total ofertada. Essa é a expressão do custo marginal total das duas fábricas conjuntamente, tá? Então, se a quantidade produzida total é 10, então o preço a ser cobrado pela 8, ou a quantidade produzida total é 4, então o preço mínimo a ser cobrado seria 6, né? Porque ficaria 1,5 vezes 4. Desses 4, 3 viria da fábrica A, 1 viria da fábrica B. E para produzir 3 unidades de produto na fábrica A e 1 unidade na fábrica B, o preço mínimo cobrado pela firma é 6, tá? Para as duas fábricas, tá certo? Mas aí agora, essa expressão aí também é importante, o preço ofertado, o preço mínimo que a firma cobra para produzir o produto. Agora sim, vamos ter as três equações fundamentais aí para a resolução do nosso problema. A gente tem o quê? Que o custo marginal total, agora a gente vai considerar ele em relação à produção de novo no mercado C. Então, o custo marginal total é igual ao preço mínimo que a firma cobra para produzir o produto, que a gente viu no slide anterior. Isso é igual a 1,5 vezes a quantidade total produzida, vimos no slide anterior. Sendo que agora, no lugar da quantidade total, a gente vai considerar a quantidade total produzida e comercializada por essa firma em relação ao mercado C. Aí, por isso que nós temos a função demanda total da firma, que é igual a 5QC menos 460. Então, o custo marginal dessa firma, se a gente medir ele em relação ao total produzido, sendo que o total produzido é em relação ao que é comercializado no mercado C, então o custo marginal total fica sendo igual a 7,5 QC menos 690.
Agora sim, vamos resolver o problema, né? Temos todas as contas feitas em relação à quantidade comercializada no mercado C. Agora só igualando custo marginal de produção dessa firma, considerando que a quantidade produzida é em relação ao mercado C, e igualando isso com a receita marginal dessa firma, considerando que a receita marginal está sendo considerada com relação à quantidade comercializada no mercado C, então só resolvendo essa equação simples aí, a gente tem que a quantidade C comercializada no mercado C é 160. E a gente já viu a relação anterior entre quantidade demandada no mercado D e C, né? Que é 4 vezes QC menos 460. Então a quantidade demandada no mercado D seria 180. Tá? E sendo assim, a quantidade demandada total é 340. Sendo que desses 340, a gente já viu, 3/4 vai ser produzido na fábrica A, que vai dar 255 unidades na fábrica A, e 85 fica sendo produzido na fábrica B, 1/4 de 340, tá certo? E daí que a gente tem que o preço do produto no mercado C é 830 e o preço do produto no mercado D ficaria sendo 600, né? Então a empresa venderia mais no mercado D a um preço menor e menos no mercado C a um preço maior, sendo que isso de forma a igualar o custo marginal de produção entre as diferentes fábricas e a receita marginal entre os diferentes mercados, tá certo? E esse exemplo aí é interessante, né? Segmentação de mercado. Tem mercado que a firma cobra mais barato, tem mercado que ela cobra mais caro. É o mercado do norte e do sul, digamos. Homem, mulher, jovens e idosos, coisas do tipo, né? Remédio para idoso. O mercado em geral paga um certo preço, idoso tem desconto, tá? Mas em 22 minutos ficou longo demais o vídeo aqui. Aí vamos ficar por aqui. Continua a próxima. Valeu, tchau.